Nada não. Eu? O trocadilho deu errado. Ei, maravilha. Olha os caras errados, velho. Nossa, como eu amo fazer Ô, trocadilho. careca, só com pensamento nada a ver. Cara, cadê Relaxa. o Heitor? O Heitor tá aí? Peraí que eu vou chamar ele. Acordaram o Heitor já? Parece que não. Não, o Heitor pirou, é porque você pensa, o Heitor acorda 3 horas da manhã a vida inteira Uhum. para ir para a escola. Do nada falaram que não precisava mais acordar 3 horas da manhã. Acabou, Aí ele não acorda nunca. nunca. É. O bicho ficou maravilhado. Ô, bonitões, é... Família, família. Nós estamos resolvendo essa questãozinha aqui, dessa esfera maravilhosa que se comporta como um espelho esférico, questão número 9. Essa esfera ela aparece para a gente em diversos exercícios, inclusive um do Enem, né? Tem umas esculturas, tem pessoas segurando essas esferas na mão, tem aquele exercício na sua apostila mesmo, a gente resolveu falando sobre ele no Tom e Jerry, né? Aí tem aquela, né, toda aquela situação lá de que a gente está, como eu vou dizer, comparando se a imagem que ele está enxergando ali é uma imagem correta, né? Mas lembre-se, por ela ser abaulada externa para o lado de fora, convexa do lado de fora, ela sempre tem que fornecer uma imagem que nós chamamos de virtual direita e menor, ok? Virtual direita e menor, sempre isso. Não esquece disso. No exercício de ontem, ou pelo menos nas partes que a gente estava resolvendo, falou de uma escultura de diâmetro 2,4, e a gente já está veiaco, né, velho? Que nessa ideia de diâmetro, o centro é a metade e o foco é a metade da metade, né? Então, para nós, o foco será sempre 1/4 do diâmetro, nunca se esqueça disso, é muito importante a gente notar. Perfeito? Então, seria 1/4 de 2,4. E aí nós marcamos como sendo 0,6, não foi isso? Em metros. Claro que a gente usou centímetros para trabalhar e negativo, porque o foco, né, do espelho convexo é, por natureza, negativo, ok? E a outra coisa era o DO de 3 metros de distância, aí como está o rapazinho. A primeira coisa era a que distância da superfície da escultura essa pessoa vê a sua imagem refletida. Que distância foi essa? Qual Foi de distância? 50 centímetros. Perfeito. Então, DI, vamos botar um módulozinho aqui, 50 centímetros, né? Não faz sentido representar isso como sendo um número negativo. Negativo é só para indicar que ela é virtual. E nesse caso, virtual, direita e menor. É o que temos, ok? Letra B. Se em 5 segundos essa pessoa caminhar horizontalmente sobre uma linha reta contida em um plano vertical que passa pelo centro da escultura, né? Ou seja, caminhar sobre o eixo principal, até chegar a 1,8 metros de distância de sua superfície, qual será o módulo da velocidade escalar média com que a imagem da pessoa se movimentará? Ele, pessoa, saiu da posição 3 metros e foi até a posição 1,8 metros. Significa então que ele, pessoa, andou 1,2 metros. Todo mundo concorda? Sim. Sim, e ele fez isso ao longo de 5 segundos. Então, se você quisesse calcular, e aqui nós vamos colocar aqui um adendo bem aqui embaixo, aqui, né, uma observação. Se eu quisesse calcular a velocidade do objeto, média, eu tenho a distância que ele andou, 1,2 metros, de novo, hein?
estava a 3 metros, está a 1,8 metros, é porque teve uma diferença de 1,2. E ele fez isso ao longo de 5 segundos. Quanto que é 1,2 dividido por 5? 0,24. Muito bom. Então, 1,2 dividido por 5, 0,24 metros por segundo é a velocidade de passada da pessoa. Só que ele perguntou da imagem. Para a gente identificar isso, não é muito difícil. Eu sei aonde a imagem estava. É só saber aonde a nova imagem vai estar para saber quanto a imagem andou ao longo desses 5 segundos e aplicar a mesma equação de velocidade média ΔS sobre ΔT, ok? Então, aplicando o conceito do fedido mais uma vez, só que agora nós temos menos 1 sobre F, a gente chamou ontem de 60 centímetros, né? Negativo, igual a 1 sobre DI, a nova imagem, mais 1 sobre DO. A distância agora é de 180 centímetros, 1,8 metros, ok? E a gente está trabalhando sempre em centímetro aqui para facilitar o cálculo. Então, 1 sobre DI é menos 1 sobre 60, menos 1 sobre 180, que está ali para a gente, ok? Temos que tirar o MMC. Qual que é o mínimo múltiplo comum entre 180 e 60? 180. 180. Ou 18 e 6, né? Para ficar fácil também de fazer, 180. Dividido por 60 dá 3 vezes menos 1. Menos, dividido por 180 dá 1. Então, claramente, nós temos lá em cima menos 4, perfeito? Sobre 180. Então, quem é o nosso novo DI em módulo já de uma vez? 180 dividido por 4. Perfeito? Dividido por 2 é 90. Dividido por 2 de novo dá quanto? 45. Muito bem. Então, 45 centímetros é a nova distância. Enquanto o objeto, olha que doido, né? Andou 1,2 metros nesses 5 segundos, a imagem saiu da posição que ela estava, 50, e foi para a posição 45 centímetros. Isso significa que o ΔS da imagem é de 5 centímetros. Poxa, quem sai da posição 50 e chega próximo, posição 45, andou 5 centímetros, num intervalo de tempo de 5 segundos, que é o mesmo tempo em que o cara está se aproximando. Então, claramente, a velocidade média da imagem, ΔS sobre ΔT, é 5 por 5. Só toma um cuidado, centímetro por segundo. Ok? Centímetro por segundo. Do lado de cá, eu calculei a do homem, né, do objeto, como 0,24 metros por segundo, né? Ou, multiplicando por 100 aqui, 24 centímetros por segundo. Então, resposta 1 centímetro por segundo. Conferindo no gabarito, letra B, 1 centímetro por segundo. Uma excelente questão, né? Sim. Alguém tem alguma dúvida com relação a ela? Não. Questão maravilhosa, não é não? Explicadinha assim, ela fica boa. Se for tipo fofo. Fica muito boa mesmo. Fica bom demais. E vocês, galera, né? Lembre-se, dentro da óptica geométrica, a gente não faz muito
esse trabalho com várias aplicações, não. Mas é muito comum a cinemática, né? Por exemplo, espelhos estão em carros, né? Então, falar que um carro se locomove com uma determinada velocidade e por isso o espelho se locomove com determinada velocidade, dá um deslocamento para ele que vai causar um deslocamento na imagem. Então, a velocidade média, né, ela é de cabeceira, né? É uma fórmula que a gente não pode esquecer jamais. O Dan mesmo me mandou uma questão esses dias aí para trás, um tempão atrás aí para tirar a dúvida dele de velocidade média. Então, assim, é algo que está contido aí direto, né? Dentro daquilo que a gente trabalha. Show de bola? Vamos passar para a próxima questão. E aí você, né? Ainda tenho alguma dúvida sobre alguma coisa. Fala para a gente, por favor. Uhum. Número 10. Para demonstrar a vantagem de se utilizar espelhos convexos ao invés de planos na montagem de retrovisores de veículos, foi feita a fotografia a seguir, em que se comparam os campos visuais dos dois espelhos. Muito interessante, né? Você tem aqui embaixo, aqui de forma nua e crua, né? Um carro pratinha aqui, lá na frente dá para ver mais alguma coisa, né? Você tem aqui uma vaga aqui, você tem ali um pedaço de uma vaga do outro lado, mas no espelho que a mulher está segurando em cima, né? Não sei se você consegue visualizar, mas dá para ver o carro prata, dá para ver o canteiro todo das duas vagas, dá para ver um segundo carro aqui bem do lado, coisa que não dava para ter certeza no espelho de baixo. É claro que com isso nós temos alguns problemas, e você obviamente já sabe, né? A imagem de baixo, ela tem mais detalhes de perto do que a imagem de cima. Né? Se você perceber, o campo visual em cima é muito maior, não é verdade? Então, nós temos mais coisas acontecendo em cima, porém, imagem pequena. E, ao mesmo tempo, para nós, cara, é muito rico essa foto aí, porque qualquer um que eu perguntar e dissesse assim, ô galera, parece que essas duas imagens aí, pode pegar desse carro, né? Acho que branco aí. Eu tô falando meio prata, mas vamos chamar esse carro de carro branco. Claramente dá para perceber se eu perguntasse para você, em qual imagem o carro branco parece estar mais longe? Eu tenho certeza que todo mundo responderia o quê? A do espelho convexo. Perfeito, né? A da imagem de cima. Todo mundo ia responder, com certeza da imagem de cima. Ela está longe demais, olha lá. Quase que não dá para enxergar direito, porque justamente sendo ele um minimizador, um diminuidor, é claro que a gente vai ter esse problema que a gente tem da relação da questão do espelho convexo, ok? Então ele diminui o tamanho da imagem, por isso parece que está mais longe para o meu cérebro, ok? Os dois espelhos mostram a imagem de um mesmo carro prata, é prata mesmo, que está parado à mesma distância deles, sabendo que a imagem formada pelo espelho plano abaixo dista 10 metros desse espelho e que a imagem formada pelo espelho convexo dista 6 metros dele, né, do espelho convexo. Qual é a distância focal do espelho convexo? Em módulo. Em módulo, porque a gente sabe que o foco do espelho convexo é negativo, né? Na convenção de sinais. Então, em módulo, ele só quer um número. E a gente vai encontrar esse número aqui para ele, ok? Muito interessante que ele fez uma comparação. A comparação é essa daqui, eu vou até fazer aqui no quadrinho. Espelho plano e espelho convexo. Certo? Colocou um objeto aqui à frente
aqui é o carro, né? E aí teve imagens desse carro formada pelos dois espelhos, ok? Vou colocar o carro aqui em apenas um objeto só para os dois, tipo ao mesmo tempo, tá bom? Então, por isso que eu estou colocando ele mais ou menos aqui no meio. Para o espelho plano, 10 metros está a imagem. Então, existe uma imagem lá dentro. De 10 metros. Vamos botar aqui, ok? Para o espelho convexo, existe uma imagem vidime, não é isso? De 6 metros. Vou fazer ela pequenininha aqui de uma vez. Olha lá. Imagem do espelho convexo, pequenininha, a 6 metros. A primeira coisa que eu sei, que para calcular a distância focal do nosso espelho convexo, eu preciso de fedido, não é verdade? 1 sobre DI mais 1 sobre DO. Então, eu preciso de DI do espelho convexo, que eu já tenho, 6 metros, e preciso de DO. Mas quem é DO? Para isso, ele forneceu o espelho plano. Porque nós sabemos que diante do espelho plano, nós temos uma imagem virtual, direita, mesmo tamanho e simétrica em todos os pontos. Significa então que se essa distância aqui é x, essa distância aqui também tem que ser x. Porque a distância do carro até o espelho plano é a mesma distância do espelho plano até a imagem desse carro. E com isso a gente mata que o objeto está a 10 metros de distância dos espelhos, já que a imagem dele no espelho plano está a 10 metros de distância. Então, na hora de escrever, nós temos 1 sobre foco igual a menos. Por favor, lembra disso. Saiba por que você vai botar menos. Porque a imagem de um espelho convexo é virtual e o DI tem que ser negativo. Por isso, menos 1 sobre 6 mais 1 sobre 10 do nosso DOzinho aí, ok? Temos que tirar o mínimo entre 6 e 10. 30. Quanto? 30. Concordo. Entre 6 e 10, 30 dividido por 6 dá 5, vezes menos 1. Dividido por 10 dá 3. 3 vezes 1. Então, nós temos aqui na frente menos 5 mais 3, menos 2 sobre 30. Inverte dos dois lados, o nosso foco daria menos 15 centímetros. Claro, como ele pede em módulo, 15 centímetros seria o foco do nosso espelhinho. Coloquei a unidade errada, tá? É metro. Tá bom? 15 metros. E aí, aquele senso crítico na hora que a gente erra, né? De eu mesmo colocar o centímetro, virar aqui e falar assim, puxa, eu sei que um espelho convexo, a imagem sempre fica entre o foco e o vértice, né? Se a imagem está a 6 metros, não tem como o foco ficar aqui, não. 15 centímetros, não. O foco tem que ser maior, né? Então, opa, errei a unidade aqui, né? É uma forma que a gente tem de perceber com o auxílio, né, desse método, de perceber o que está fazendo de correto ou de errado, né?